Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos dê o entendimento da sua palavra. Que a sua palavra venha nos alimentar, nos dar o entendimento que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado por esse momento na sua presença e para estudarmos a sua palavra. Abra o nosso entendimento. Abra o entendimento dos teus filhos e filhas, para que possamos entender a sua palavra e crescer no seu conhecimento e na sua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Sabedoria Está Clamando. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria. Nós vamos estudar o livro de Provérbios, alguns versículos do capítulo 1, ou quase todo, o capítulo. Então vamos para Salomão, capítulo 1, os versos do 1 ao 3, que nos diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, esses 3 versículos de Salomão nos fala muito, Então, nos diz Salomão, Salomão, nos versículos do 1 ao 3, nos diz que estes provérbios são para conhecermos a sabedoria, a instrução, para entendermos as palavras da prudência ou inteligência, para recebermos a instrução do entendimento, da justiça, do juízo e a equidade, que é julgamento justo. Equidade significa julgamento justo. Então, esses provérbios foram escritos para isto. No versículo 4 diz ainda mais, Para dar aos simples ou sem entendimento, para dar às pessoas simples, as pessoas que não têm entendimento, que não têm muito conhecimento, muito estudo, a prudência, ou melhor, dá aos sem conhecimento a condição de evitarem o perigo, que sejam cautelosos, sejam sensatos ou equilibrados, pacientes ao tratarem assuntos difíceis. Então, estes provérbios também foram escritos para isto, para dar aos simples esta prudência, esse entendimento, este conhecimento, esta condição de evitarem o perigo, de serem cautelosos, serem sensatos ou equilibrados, serem pacientes ou ao tratarem assuntos sensíveis. Também nos diz mais, para dar aos moços ou os jovens, conhecimentos e bom senso, ou condição de julgar, entendimento, percepção das coisas. Então, estes provérbios aqui, eles nos têm este propósito, estes provérbios escritos por Salomão. Então, eles têm estes propósitos, esses objetivos. Que no versículo 5 nos diz o seguinte:
para o sábio ouvir e crescer em doutrina, e o entendido adquirir sábios conselhos. Então, o versículo 5 se refere aos sábios, né? Aqueles que já têm conhecimento, aqueles que já conhecem a palavra de Deus. E aqui diz para o sábio, aquele que já tem conhecimento, ouvir estes provérbios. E o que é que vai acontecer quando eles ouvem estes provérbios? E crescem, né? Crescer ainda mais em doutrinas. Quer dizer, eles ficam entendendo melhor a palavra de Deus. Então, o entendido adquirir sábios conselhos. Então, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você cresce, né? No conhecimento, no entendimento e na doutrina, né? E você também adquire sábios conselhos, porque é dentro da sabedoria da palavra, dentro do entendimento, dentro do conhecimento de Deus. No versículo 6, nos diz mais: para entender os provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, o versículo 6 nos diz mais: para entender os provérbios, para entender, não é? Para nós entendermos os provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, estes provérbios têm também este objetivo, esse propósito de entendermos, né? Os provérbios, entendermos e sua interpretação. Seja bem-vinda, Maria das Dores. Que o Senhor te abençoe, né, e te guarde. E também para que entendamos, né, também como também as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, os sábios, né, que têm conhecimento na palavra, quanto mais estudamos os provérbios, quanto mais entendemos a sua interpretação, quanto mais temos conhecimento da palavra, mais nós entendemos as palavras dos sábios, as pregações, né? Então, o provérbio 1, do 1 ao 6, Salomão nos diz que o propósito destes provérbios terem sido escritos, né, é exatamente este: para dar conhecimento, para dar sabedoria, para dar esse entendimento da palavra. Então, Provérbios 1:7, Provérbio, capítulo 1, verso do 7 ao 19, nos traz algumas advertências. Então, esses versos do 7 ao 19, os provérbios de Salomão nos trazem algumas advertências. O versículo 7 nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência ou sabedoria, conhecimento, né? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o versículo 7 nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência, do conhecimento. Então, se tememos ao Senhor, então nós já estamos no princípio da sabedoria. Por quê?
porque a sabedoria não é só você conhecer, não é? Se você temer ao Senhor, mas é o princípio deste temor, não é? Deste conhecimento, porque o conhecimento é abrangente. Então, a pessoa que teme ao Senhor é porque ela ama ao Senhor. E por ela amar ao Senhor, ela quer obedecer a sua palavra. Ela quer andar segundo os ensinos da sua palavra. Então, aquele que teme ao Senhor é porque ele ama, ela ama ao Senhor. E quem ama quer obedecer. Aqui em Jó capítulo 1, versículo 1, versículo 8, e Jó capítulo 2, do 1 ao 3, o próprio Deus dá bom testemunho de Jó, não é? Eu acho que os irmãos já conhecem esse texto. Então, Jó era um homem sincero, ou melhor, um homem verdadeiro, um homem que falava a verdade e andava na verdade. Então, quem teme ao Senhor é uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, ela não é mentirosa, ela não engana ninguém, ela não fala mentiras para não, como é que se diz? Para não deixar ninguém triste, né? Para não falar do pecado ou alguma coisa que a pessoa não gosta. Ela é verdadeira, ela fala a verdade. Então, Jó era um homem verdadeiro, um homem que falava a verdade, um homem que verdadeiramente andava na verdade de Deus. E assim que aquele que teme ao Senhor faz. Então, Jó era um homem reto. Deus dá esse testemunho de Jó. Um homem honesto, uma pessoa reta, uma pessoa honesta. Um homem que não defraudava ninguém. Então, quem teme ao Senhor, ele é uma pessoa sincera, é uma pessoa reta, uma pessoa que anda na honestidade. Então, Jó também, Deus falou mais que ele era temente a Deus. Um homem que amava a Deus e queria lhe agradar, queria obedecer a sua palavra. Então, quem é temente é a pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Então, e o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria, do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, Jó, ainda Deus dá testemunho dele. Ele era um homem temente, ele era um homem reto, ele era um homem sincero, verdadeiro. Jó era um homem que se desviava do mal. Um homem que procurava se afastar do pecado. Um homem que procurava fazer a vontade de Deus, né? Então, lá no Salmo 1, nos é relatado este homem. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o homem, é a mulher que teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor está no princípio da sabedoria, né? Então, Jó era um homem prudente. Então, Deus, ele dá vários testemunhos aqui de Jó, não é? Então, Jó, ele era um homem sincero, ele era um homem reto, ele era um homem temente, ele era um homem que se desviava do mal, mas Jó também era um homem prudente, justo, um homem que tinha o princípio da sabedoria de Deus, que ele era um homem prudente, ele era um homem justo. Então, ainda no verso 7 nos diz que os loucos, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, só os loucos, só aqueles que não estão dispostos
a fazerem a vontade de Deus, aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus, aqueles que não querem ser honestos, aqueles que não são sinceros de coração, aqueles que não são retos, né? Aqueles que não são prudentes, aqueles que não se desviam do mal. Essas pessoas são loucas. Por quê? Porque eles desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos ou insensatos, né? Os que não têm conhecimento, quando rejeitam, né? Quando rejeitam a sabedoria, quando rejeitam o conhecimento, né? Que Deus quer dar a eles, eles são loucos, pois rejeitam a sabedoria, rejeitam a verdade, que é Deus, que é Jesus, para andarem na mentira, que é o próprio diabo. E o fim destas pessoas será a perdição eterna. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, nos diz o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, já é um verso muito conhecido, né? Mas eu vou ler aqui mais uma vez. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos do 9 ao 12 nos diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, essas pessoas que rejeitam a sabedoria de Deus, que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam o conhecimento de Deus, que rejeitam aquilo que Deus tem de melhor para elas são loucas, elas estão aceitando que é a mentira do diabo. E o que é que vai acontecer com ela? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Desculpe. Então, estas pessoas, elas serão destruídas. Por quê? Porque rejeitam a sabedoria de Deus, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o entendimento que Deus está dando para elas entenderem a palavra de Deus e serem salvas. Então elas rejeitam, são loucas. Em Provérbios 1, do 8 ao 9, Provérbios 1, do 8 ao 9, aqui a sabedoria nos diz, né? Salomão, escrevendo aqui esses provérbios, nos diz o seguinte, que é que a sabedoria de Deus nos ensina aqui, não é? É os versos do 8 ao 9. Filho meu. Então aqui esses dois versos, aqui são advertências, né? Esses provérbios aqui, esses versos, todos aqui são advertências, né? Que o verso do 8 ao 9 nos diz assim, os versos do 7 ao 19 são advertências, né, para os seres humanos, para o povo de Deus e para aqueles também que não são. Então ele diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque serão como diadema graciosos em tua cabeça e colares em teu pescoço. Então, os versos 8 e 9 de Provérbios 1 nos advertem
a ouvirmos a instrução e ensinos dos nossos pais, para que sejamos abençoados e nos vá bem nesta terra. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Então, quando você está honrando seu pai e a sua mãe, é porque você ama seu pai e sua mãe, você está ouvindo os conselhos, você está ouvindo a repreensão, você está dando ouvido, você está aceitando, você está mudando, né? Aqui os versos do 10 ao 19, as advertências são para nos desviarmos dos pecados, coisa que Jó fez muito bem. Salmo 1, do 1 ao 2, né? Eu já falei, para não andarmos no conselho dos ímpios, não nos deter no caminho dos pecadores, e nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Então Jó, ele fazia tudo isto, e nós, filhos de Deus, também devemos fazer, não é? Aqui os versos do 20 ao 33, a sabedoria nos faz um convite, né? Os versos do 20 ao 33, a sabedoria nos faz um convite. Versículo 20 nos diz assim, os versos 20 nos diz assim: a suprema sabedoria clama lá fora pelas ruas, levanta a sua voz. A suprema sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Então, aqui está dizendo que a suprema sabedoria está clamando lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Então, a sabedoria está querendo que as pessoas, todas as pessoas, ouçam a sua voz, atenda a sua voz, queira dar ouvido à sua voz, queira ouvir o que ela está falando, queira este entendimento que ela quer dar, este conhecimento da palavra de Deus. Há quase 2000 anos atrás, né, a suprema sabedoria andava pelas ruas e becos de Israel e arredores, clamando, né? Então, a sabedoria, esta sabedoria que estava clamando, era o próprio Jesus. Mas esta sabedoria, este conhecimento foi rejeitado, né? Então eles rejeitaram, os judeus rejeitaram esta sabedoria, este conhecimento. Eles rejeitaram a palavra de Deus, né? Rejeitaram a palavra de Deus. Então, Deus, na pessoa do seu Filho, há quase 2000 anos, andava nessa terra, pregando a palavra, e as pessoas, os judeus, rejeitaram este conhecimento, rejeitaram esta sabedoria. Então, a sabedoria, ela está dando, né? Está estendendo a mão para as pessoas, mas as pessoas não lhe dão atenção. Hoje não é diferente. A sabedoria está pelo mundo, clamando, querendo ser ouvida. Nós estamos vendo que a sabedoria, que é Jesus, ela está fazendo muitos sinais está sendo visto
A sabedoria quer que todos a vejam, para mudar sua maneira ruim de viver, para deixar de ser nécio, de ser sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria. A sabedoria quer que as pessoas deixem de ser loucas e passem a ser sábias, tenha o temor do Senhor, passe a ter o princípio desta sabedoria. Então, nos versos, verso 21 nos diz assim: nas encruzilhadas e em que há tumulto. Então, esta sabedoria, ela anda pelas ruas e ela anda clamando pelos becos, pelas ruas, pelas cidades, pelos países, em todo lugar esta sabedoria anda. O versículo 25 nos diz o seguinte. O versículo 25 nos diz assim: mas rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Então, a sabedoria está falando que as pessoas sem entendimento, os zombadores e os loucos, por mais que ela, sabedoria, por mais que ele, Jesus, estenda a mão para estas pessoas, mas elas o rejeitam e colocam outras coisas em suas vidas no lugar desta sabedoria suprema, No versículo 26, nos diz o seguinte, versículo 26, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Então, porque as pessoas, estão rejeitando esta sabedoria? A sabedoria também está dizendo que vai rir destas pessoas na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Então, quando essas pessoas tiverem, temendo o mal que está vindo sobre a terra, então a sabedoria, que é o próprio Deus, vai rir destas pessoas e destes zombadores, e vai zombar destas pessoas como elas zombam da sabedoria, zombam de Deus, zombam de Jesus. Então a sabedoria diz que vai rir destas pessoas na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Então, no versículo 26, já que estas pessoas não quiseram ouvir a sabedoria, então a sabedoria irá rir destas pessoas devido à sua ignorância, ou falta de conhecimento da verdade, devido à sua zombaria ao conhecimento de Deus, devido à sua loucura em rejeitar a sabedoria suprema, devido a rejeitar a verdade, o verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador, rejeitarem Jesus, O versículo 27 nos diz: vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia.
Aqui Daniel 9:27 fala deste assolador que vai vir sobre a nação, sobre os judeus e sobre todo mundo, não é? Então, aqui a sabedoria está dizendo: vindo o vosso temor, quando este assolador, quando o homem da iniquidade aparecer, e todos vão temê-lo, né? E muitos vão ser escravos dele. Por quê? Porque rejeitaram a sabedoria, rejeitaram a suprema sabedoria, rejeitaram o supremo Senhor, rejeitaram o Deus Todo-Poderoso, rejeitaram o Salvador do mundo. Então vai vir o assolador, a assolação. Daniel 9:27, vou ler bem aqui. Daniel 9:27 também é um texto bastante conhecido, mas eu vou ler mais uma vez aqui para os irmãos. Daniel 9:27 nos diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o assolador é o anticristo, né? O governo mundial. E quando este assolador, né, aparecer, porque rejeitaram, aparecer no mundo, né, for revelado ao mundo, porque o mundo rejeitou a sabedoria, rejeitou a suprema sabedoria, não temeu a Deus, não é? Então, aqui o versículo 7 nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência, do entendimento, mas o mundo rejeitou a sabedoria, rejeitou o conhecimento, rejeitou o Senhor. Então, o assolador vai vir, o homem da iniquidade. E quando este homem da iniquidade aparecer, quando cair sobre as pessoas, né, o assolador, então o temor dessas pessoas também vai aparecer. Só que não vai, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então as pessoas vão ficar angustiadas, porque serão dominadas, serão escravizadas, né? Então o versículo 28 nos diz o seguinte: então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Então, Jesus, que é a sabedoria, aqui nos Provérbios está dizendo: vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sofrimento, né, angústia, como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Aqui em Mateus 25, 11 e 12, a gente vê este clamor, né? Este clamor, 25, 11 e 12, diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que vos não conheço. Então o Senhor vai dizer para aquelas virgens loucas, aquelas virgens nécias, aquelas virgens sem conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento. Então essas virgens é o povo judeu. Então aqui a sabedoria está dizendo: então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Então, quando o povo judeu vê o anticristo, a assolação e o que ele vai fazer, então eles vão clamar sabedoria. Eles vão clamar a sabedoria, vão querer a sabedoria, vão querer Jesus, vão querer que Jesus lhe ajude. Mas ele disse assim: de madrugada me buscarão, porém não me acharão. E no versículo de Mateus 25, 11 e 12, eles vão clamar e Jesus vai dizer: não vos conheço. Por quê? Porque rejeitaram a sabedoria. Então, só quando se arrependerem de verdade e correrem e clamarem pela sabedoria de todo o coração, aí eles vão encontrar esta sabedoria, né? Aqui no Apocalipse 3, do 18 ao 20, a sabedoria está dizendo o seguinte: Apocalipse 3, do 18 ao 20, diz assim, 18 ao 20. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, a sabedoria está dando conselhos, né? Então, no verso 28 de Provérbios, capítulo 1, a sabedoria fala do arrependimento destas pessoas, da resposta da sabedoria a elas. Então, a sabedoria só vai atender estas pessoas quando elas se arrependerem verdadeiramente e buscarem a Ele. Porque nesta igreja, né, Apocalipse 3, do 18 ao 20, a sabedoria está do lado de fora da vida destas pessoas, né? A sabedoria foi expulsa da vida dessas pessoas. E para que a sabedoria entre na casa dessas pessoas, é preciso que elas se arrependam, é preciso que elas sigam o conselho que a sabedoria está dando. E qual é o conselho? A sabedoria está o quê? Está mandando: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu
repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o conselho da sabedoria, que essas pessoas comprem dele ouro refinado, roupas brancas, né? Colírio para os olhos. Então, temos que ouvir o que a sabedoria está falando. Aqui o versículo 32 nos diz o seguinte. Aqui o verso 29 ainda nos diz assim, versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não alegraram o temor, e não elegeram o temor do Senhor. Então, essas pessoas, elas aborreceram o conhecimento e não elegeram o temor do Senhor. Então, essas pessoas da igreja Laodiceia, elas não querem o conhecimento do Senhor, elas não querem a sabedoria que é Jesus, eles não querem, não elegem o temor do Senhor, não temem ao Senhor, eles não têm essa sabedoria. Enquanto não se arrependerem, enquanto não seguirem o conselho da sabedoria, que é comprar dele Jesus, ouro refinado pelo fogo, né? Roupas brancas e o colírio, né, para os olhos, se arrependerem de verdade, chamarem Jesus, abrirem a porta do seu coração e convidar Jesus para que haja um banquete, para que haja uma grande festa na vida dessa pessoa. Então, versículo 32, a sabedoria diz a razão da morte de muitos. Aqui Mateus 13, os versos do 19 ao 22, nos diz o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mateus 13, 19 ao 22. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então, chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, são estas coisas que matam a palavra, melhor, que matam estas pessoas. Então, a sabedoria diz a razão da morte de muitas pessoas. É isto, os que foram semeados, a semente que caiu na beira do caminho, essa nem chegou a nascer, quer dizer, as pessoas nem entenderam, Satanás veio e logo tirou o conhecimento, porque as pessoas não conheciam nada. A semente foi pregada, a palavra foi pregada, e por falta do conhecimento de Deus, Satanás tirou logo, que não entenderam. Também as que caem entre os pedregulhos, as pedras. Esta nasceu logo, mas não tinha um conhecimento aprofundado na palavra de Deus. E logo que vieram os problemas, as perseguições, estas pessoas logo se abusaram, né?
se deixaram de lado, eles se aborreceram, não quiseram mais, não quiseram Jesus, não quiseram mais o conhecimento, não quiseram o entendimento da palavra, abandonaram. E as que caíram, né, as sementes que caíram nos espinhos, essas nasceram, mas devido às coisas do mundo, às riquezas, à fama, às coisas deste mundo, elas também não foram para frente, não frutificaram e morreram. Então, todas estas pessoas estão morrendo por falta da sabedoria de Deus, por falta do temor ao Senhor, por falta do conhecimento da palavra, por falta do entendimento da palavra, por falta da revelação da palavra, porque estas pessoas não querem, mas a sabedoria está clamando pelas ruas, está clamando pelas cidades, está clamando pelas veredas, está clamando pelos povoados, está clamando pelos países, pelas nações. Mas poucos são os que estão dando ouvido a esta sabedoria, né? Que o versículo 33 de Provérbios, capítulo 1, nos diz o seguinte, versículo 33. Nos diz assim, versículo 32, a sabedoria diz a razão da morte de muitos, é a falta de conhecimento, é a falta de entendimento, é a falta da profundidade do conhecimento de Deus, né? O versículo 33, porém o que me der ouvidos, habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Salmo 91, do 1 ao 2, nos diz, não é? Salmo 91, do 1 ao 2, nos diz o seguinte, vamos ver lá. Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, a sabedoria, no versículo 33, está dizendo o seguinte, a suprema sabedoria diz o que acontece com aquele que lhe dá ouvido. E ela diz, porém o que me der ouvidos, habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. E o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glória! Salmo 61, 4 também fala isso. E essa pessoa dirá do Senhor, ela dirá do Senhor, porque a sabedoria é o Senhor Deus. E essa pessoa dirá ao Senhor, aquela que está habitando no esconderijo do Altíssimo, está na segurança do Pai Eterno. Ela diz ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. Então, aquele que ama o Senhor, ele tem certeza que está seguro em Deus, né? Então, o versículo 33 de Provérbios 1 nos diz a sabedoria, a suprema sabedoria, né? O próprio Deus, a suprema sabedoria, diz o que acontece com aquele que dá ouvidos à sabedoria. Dá ouvido aí. Porém, o que me der ouvidos, habitará em segurança e estará descansado
do temor do mal. Então, todos aqueles que estão dando ouvido à sabedoria, ao conhecimento de Deus, à suprema sabedoria, o entendimento, a revelação da palavra, aqueles que estão obedecendo à palavra de Deus. A sabedoria está dizendo para essas pessoas que elas habitarão em segurança e estarão descansando do temor do mal. Quer dizer, nós iremos para o céu. Nunca mais o diabo vai nos incomodar. E mesmo nesta terra, mesmo o diabo nos tentando, nós estamos seguros, porque estamos na sabedoria de Deus, né? Aqui ainda nos versos 3, logo li aqui, Apocalipse capítulo 2, e versículo 7, a sabedoria ainda nos diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No meio do paraíso de Deus. Quer dizer, a árvore da vida continua no mesmo lugar. O paraíso de Deus fica na eternidade. O homem saiu da eternidade depois do pecado e veio para este mundo visível, mundo que não é eterno, mundo que tem tempo determinado para o homem morrer. Mas a árvore da vida continua na eternidade. Todos aqueles que vencerem o mal, que derem ouvido à sabedoria, né? Então, aqui a sabedoria está dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, a árvore da vida nunca saiu de lá, continua lá. O homem foi que saiu do paraíso. O homem saiu do mundo espiritual porque desobedeceu a Deus e veio para esse mundo de matéria, mundo limitado, onde o homem tem tempo de nascer e viver, porque vai morrer. Então, mas aquele que realmente está vivendo na sabedoria, que está obedecendo à palavra de Deus, ele vai voltar para o paraíso e vai voltar a comer a árvore, fruto da árvore da vida. Aqui no capítulo 13, 12, nos diz assim, capítulo 3 do Apocalipse, 3:12, nos diz assim, a verdade, ou a sabedoria nos diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, essas pessoas que estão dando ouvidos à suprema sabedoria, esses que amam de verdade a suprema sabedoria, o entendimento, o conhecimento. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é a palavra. Aqueles que estão se alimentando da palavra, estão obedecendo a palavra, estão seguindo o conselho desta palavra, que é Jesus, que está sendo sábio, está dando bons conselhos. Esta pessoa, meu Deus, que maravilha, vai estar ao lado de Cristo, que no versículo 12 ele diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus.
Oh, glória. Versículo 21. A sabedoria diz mais ainda: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, a sabedoria que está dizendo que aquele que vencer todas as dificuldades, todos os problemas que aparecem para essa pessoa neste mundo de trevas, todos aqueles que vencerem a Satanás, todos aqueles que dão ouvido à sabedoria, dão ouvido à palavra de Deus, dão ouvido a Jesus, aqueles que se arrependem de verdade. Esta pessoa, meu Pai, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então essa pessoa vai governar com Jesus os 1000 anos nesta terra. Vai se assentar com Jesus no trono dele. Significa que estas pessoas vão governar com Jesus, porque nós vamos governar este mundo com Jesus. Por isso Jesus diz que se assentará com ele no trono dele. Ele vai ficar em Jerusalém governando, e nós em todo o mundo governando com ele. Então, e você? E você já está ouvindo e dando ouvido à suprema sabedoria de Jesus? Se você se ainda não está ouvindo a sabedoria que é Jesus, se você ainda não está obedecendo esta sabedoria, convide ele, né? Para entrar na sua vida, para que ele seja o comando da sua vida. Convide ele, né? Porque ele quer entrar na sua vida e fazer morada. Então, no versículo 21 do capítulo 1 de Provérbios, né, a sabedoria está clamando em todos os lugares. Ela está nos nossos dias, está batendo na porta da igreja Laodiceia. Está batendo na porta do seu coração. Ela quer entrar, ela quer comer, ela quer fazer uma refeição com você. Ela quer fazer da sua casa um banquete, uma alegria. A sabedoria quer entrar na sua vida, quer lhe salvar, quer lhe dar a alegria que você tanto busca. Mas se você rejeitar, então você, né? Ele vai rir de você. Ele vai zombar de você quando você estiver na aflição, quando você estiver debaixo do domínio de Satanás. O versículo 22 nos diz assim: a sabedoria faz uma pergunta para os simples ou sem entendimento, e também para os zombadores. Então a sabedoria faz esta pergunta: loucos, o que rejeitam a sabedoria, o conhecimento de Deus, o entendimento da sua palavra. Então, ele faz esta pergunta para estes loucos, né? Ou simples, deixa eu ler dentro do versículo 22. Ver aqui qual foi a pergunta que a sabedoria fez, né? Vamos ler mais uma vez. Provérbios, capítulo 1, versículo 2, versículo... Vamos ver a pergunta aí da sabedoria 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Esta é a pergunta que a sabedoria faz para você. Né? Faz esta pergunta para os simples ou sem entendimento, né? Ele pergunta: até quando simples ou sem entendimento, ou
nécios, sem conhecimento, amareis a simplicidade ou a falta de conhecimento, de entendimento. E vós, escarnecedores, zombadores, né? Zombadores, escarnecedores zombadores. Desejareis o escárnio, estão zombando de Deus, estão zombando da sabedoria. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então esta é a pergunta que a sabedoria está fazendo, né, para estas pessoas. Os que rejeitam a sabedoria, o conhecimento de Deus, o entendimento da sua palavra. No verso 23, a sabedoria dá um conselho. Versículo 23, acatem a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. João 8,32. Então a sabedoria está dando este conselho. Aprendei de mim. Jesus está dizendo lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade libertará vocês. Então a sabedoria dá um conselho para os seus, para os sem entendimento da palavra de Deus, para os zombadores da sua palavra e loucos, né, para os loucos, os que rejeitam o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, né, rejeitam a sabedoria e o entendimento. Então, nos nossos dias, a sabedoria suplema também aconselha a igreja morna a vir a ele e comprar dele ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio para os olhos. Apocalipse 3,18. Um dos nomes da sabedoria é maravilhoso conselheiro. Isaías 9,6. Por isso, devemos ouvir e dar ouvidos ao conselho da sabedoria, suplema, né? Sabedoria. Pois fazendo assim, nos tornaremos sábios. Provérbios 1:24. A sabedoria está falando que ela chama e as pessoas não ouvem, né? A sabedoria está clamando. E esta sabedoria é Jesus. E Jesus quer lhe salvar. Jesus quer fortalecer a sua fé, que você que já é salvo. Conheça a sabedoria. Conheça a Jesus. Busque a Ele. Conheça o entendimento. Deixe Jesus revelar a sua palavra a você. Então, que o Senhor nos abençoe, Senhor nosso Deus e Pai. Obrigado pela sua palavra, por esses provérbios que muito nos ensina, que revela esta sabedoria que é o próprio Deus se revelando a nós, clamando para que conheçamos a Ele. Mas as pessoas não querem. Poucos estão tendo este conhecimento. Poucos estão tendo o temor desta sabedoria. Tendo esta sabedoria, este conhecimento. Mas que o Senhor, Pai, nos encha desta sabedoria. Eu quero, Pai, ter mais e mais esta sabedoria, este conhecimento do Senhor, da sua palavra, este entendimento, esta revelação. Que o Senhor me ajude. Assim vai estar com cada um dos nossos irmãos, que cada um dos teus filhos esteja buscando este conhecimento. E esta pessoa que ouviu esta palavra está se rendendo ao Senhor agora, convidando Jesus para entrar na sua vida e recebendo Jesus em seu coração para que haja este banquete, esta alegria
para que o Espírito de Deus venha morar na sua vida. Ele está arrependido e quer o Senhor na vida dele. Então entre, Pai, nesta vida. Ele está abrindo a porta do seu coração e convidando o Senhor para ter este banquete. Que o Senhor faça dessa vida uma pessoa sábia, uma pessoa entendida, uma pessoa que tenha a revelação da sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande esta live para outras pessoas e dê o seu bonzinho, compartilhe, dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal no YouTube, Estudos Bíblicos com Maria Antônia, e seja sábio. E até o próximo estudo, até sábado. Que o Senhor nos abençoe.